O coração de Maria. Em uma simples frase, composta por duas palavras, ou melhor, uma simples expressão, coração de Maria, quanto a dizer. Neste e em alguns próximos vídeos, faremos algumas simples considerações baseadas no padre Léon Déon, fundador dos Deonianos, padre belga de grande inteligência. De finais do século XIX, faleceu no começo do século XX. Comecemos então por uma das considerações que ele faz sobre o coração de Maria como refúgio dos pecadores. Deus quis muito particularmente fazer de Maria a esperança e a salvação dos pecadores. Isso é o que devemos, nós devotos do coração de Maria, termos em mente. Deus quis, por graça dele, por vontade dele, agradar a ele é também agradar a Maria, porque Maria é toda de Deus. Quem agrada a Maria, agrada a Deus. Maria não contrasta, ela não faz oposição a seu divino filho, como querem alguns hereges e mesmo, infelizmente, a mentalidade de alguns católicos que sempre que se fala em Maria, que eles acham que se fala muito em Maria, eles vêm, Jesus. Claro, mas falar em Maria é levar a Jesus. Maria não teria importância para nós caso ela não fosse a mãe de Jesus. Toda a importância que damos a ela é por esta vida toda dedicada a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus quis que Maria fosse esse refúgio dos pecadores. Continuemos com as considerações do padre Léon Déon. Os padres da Igreja, ou seja, que estão na fundação da Santa Madre Igreja, dentre eles São João Crisóstomo, por exemplo, não se calam sobre este privilégio de Maria. A Idade Média, muito ávida de símbolos, comparou Maria ao astro da noite, a lua, porque ilumina o pecador que caminha na noite dos pecados. Vejam que consideração belíssima. Maria comparada à lua, porque o pecador está no fundo do poço, digamos assim, na noite do pecado. Mas ainda há aquela luz que reflete o sol, que é Deus, simbolicamente falando, que é a Nossa Senhora. O sol criado para brilhar durante o dia é, diz o cardeal Hugo, a figura de Jesus, cuja luz alegra os justos que vivem no grande dia da graça divina. A lua, criada para luzir durante a noite, é a figura de Maria, cuja luz ilumina os pecadores, mergulhados eles na noite do pecado. Se alguém, diz o Papa Inocêncio III, se encontra miseravelmente empenhado na noite do pecado, levante os olhos para o astro da noite, que invoque a Maria. Maria é aquela luz que reflete o seu divino Filho, ao seu divino esposo e ao seu divino Pai, Trindade Santa que formam um só Deus. E luz que luze a alma, que ilumina a alma do pecador. Aponta Deus e leva aquele pecador a querer voltar para Deus. A divina misericórdia, diz São João Eudes, grande propagador da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, reina tão perfeitamente no coração de Maria, ou seja, a divina misericórdia reina tão perfeitamente no coração imaculado de Maria,
que lhe faz levar o nome de Rainha e de Mãe de Misericórdia. Ganhou de tal modo o coração da Divina Misericórdia que lhe deu as chaves de todos os seus tesouros. Ou seja, a Divina Misericórdia deu a Maria a chave, por isso ela é chamada também de tesoureira das graças de Deus. E tornou-a absolutamente senhora. Recusará ela a sua ajuda aos pecadores, ela que durante a sua vida ofereceu o seu divino Filho por eles no templo e no Calvário? E aí terminam estas simples considerações que podemos ver tiradas de vários santos e homens importantes da teologia católica, como o cardeal Lugo, por exemplo. Maria, refúgio dos pecadores. Coração de Maria, refúgio dos pecadores. E por isso o título desse canal, Coração de Maria, nossa esperança. Porque pecadores somos todos. E ela nos ajuda. Naquele momento mais difícil, está lá aquela mãe, como nas bodas de Caná da Galileia, que vê o que falta para aquele casal, que era o vinho, algo que parece simples, mas que traz em si muita simbologia. Maria vê que falta algo e pede ao seu divino filho: meu filho, eles não têm mais vinho. E ela como que impele a Nosso Senhor, como mãe que é, toda ligada a ele, a que faça ali o seu primeiro milagre, depois de ele dizer que não era a sua hora. Então ela é este refúgio, esta esperança para aqueles que estão quase em desespero. Desespero é um grande pecado, tenhamos força para não cairmos em desespero. O pior pecado é o desespero, porque é a desesperança, não se espera mais na graça de Deus. Isso não, Deus nos ama e muito, Ele nos quer salvos. Ele é justo juiz, sim, mas Ele também é Pai amoroso. Ele julga aquilo que nos faz mal. O pecado faz mal a nós mesmos. Às vezes pensamos que é aquele prazer que nos dá, aquela falta, na verdade é um prazer passageiro que vai ser depois um desgosto, às vezes para a vida toda, caso não consigamos sair deste abismo que é o pecado. E Maria é esta corda que nos faz sair deste abismo, se soubermos pedir, se tivermos o coração aberto, humilde para confessarmos que somos pecadores, que precisamos de sua ajuda e implorarmos como filhos. Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela grande santa de Lisieux, criou ou explicitou a pequena via. A pequena via era oferecer a cada dia um sacrifício a Deus, qualquer que fosse, no seu próprio trabalho, acontece uma coisa errada no seu trabalho, alguém lhe fala alguma coisa que não gosta, ofereça aquilo a Deus, caminhe assim e entregue-se a Deus, por meio de Maria, como uma criança. Esta era a grande filosofia desta doutora da Igreja, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. A pequena via para alcançarmos aquela que é a maior das vias, que é a via de nossa salvação, o reino dos céus. Salve Maria e confiemos em Nossa Senhora, coração de Maria, nossa esperança, refúgio dos pecadores.